Bom, então, por unanimidade dos palestrantes, vamos pular essa parte. Eu já abri para o debate com o público. Então, tem alguma precisão técnica que preciso colocar? É que, como tudo isso é transmitido via internet, etc., é necessário que todas as perguntas passem pelo microfone. Então, não sei se alguém quer falar alguma coisa, é só vir aqui e pegar o microfone. Os espectadores são tímidos. É o que lhe permite, vai permitir você São Paulo. Fazer uma nova intitulação. Boa noite, boa noite. Na verdade, eu tenho uma observação para o Laimert, que eu queria saber se, diante das imagens do Leandro, se você pensou no Francis Bacon, ou se fui só eu que pensei. Obrigado. Não, eu não pensei no Francis Bacon com as imagens do Leandro. Eu pensei no Francis Bacon antes do processamento das imagens do Leandro, na verdade. Porque o registro que foi feito, as filmagens do xamanismo, às vezes foi feito em câmara lenta, e aqui não está em câmara lenta, só na primeira apresentação, quando você tem aquele xamã dançando, quase no final você tem uma câmara lenta, né? E algumas vezes a gente, quer dizer, foi feita mesmo a tomada, foi feita em câmara lenta. E nesses casos, muitas vezes, lembrava o Francis Bacon, né? Mais do que nesse segundo filmezinho que eu passei um pedacinho só para mostrar como é que, digamos, há uma segunda modulação a partir da modulação dos xamãs, e aí realmente para nós não baixou o Francis Bacon, não. Boa noite. A minha pergunta, eu não sei se vou conseguir formular assim, mas eu estava pensando a partir do que principalmente o Viveiro de Castro colocou. Como pensar, por exemplo, uma questão super atual do direito dos animais, ou a questão do direito da natureza, né, que é um termo que também está começando a ser colocado até dentro da esfera jurídica. E você tem promotores de justiça hoje falando nesses termos biocentrismo no lugar de antropocentrismo, né? Como pensar essa questão do direito, que está muito colada com a questão do indivíduo, né? Quando você fala em direito, você pensa em indivíduos, né? Então, a ideia de direito animal colada com a noção de indivíduos animais. Como pensar isso a partir de uma antropologia contemporânea que está querendo romper com essa ideia de indivíduo clássica, né? A partir, por exemplo, do resgate do Gabriel Tarde, ou dessas reflexões do próprio Simondon. Enfim, como
uma noção tão moderna de direito, pensando hoje, usada por militantes dos direitos animais ou ambientalistas, né? Tentar pensar numa nova maneira de fazer política hoje, né? Talvez a partir da noção de biopoder, não sei, tentando estender a ideia de biopoder e de poder entre humanos para uma vida e para o direito à vida que também está para além do humano, né? Então, pensar um pouco nessa relação, tentando pensar junto, e lembrando de um artigo do Descolar, em que ele faz uma comparação entre o ativismo, né, dos direitos animais e os achuar da Amazônia, em que ele fala que a fronteira entre a natureza e a cultura, ela permanece no discurso ativista, mas ela apenas é recolocada sobre... então, diferentemente de uma cosmologia indígena, né, você continua tendo essa demarcação de fronteira, porém, os seres sencientes entrariam para essa concepção de humanidade, ou então a demarcação não seria mais humano e natureza, mas talvez a animalidade, incluindo o homem, e o resto da natureza, né? Então, quer dizer, a fronteira permanece na atitude política, mas, ao mesmo tempo, tanto a antropologia quanto um movimento ecológico, principalmente, talvez, a ecologia profunda, ou esses movimentos mais holísticos, né, estão tentando explodir com essa concepção de indivíduo. E aí o Gabriel Tarde, quando tenta repensar a noção de sociedade, também pode ter um elo, como que talvez esse elo pudesse ser construído, e os outros palestrantes também podem comentar, ficam à vontade. Obrigada. Bom, essa é uma questão complexa, né? Não sei, eu acho que enfim, eu não sou especialmente... Eu vejo a questão dos direitos animais como um sintoma muito importante, na verdade, da crise, da própria noção de humanidade que nós estamos vivendo. Enfim, a priori eu sou... Como poderia não ser simpática a ideia, ainda que eu acho que ela é uma ideia, claro que limitada, mas eu acho que ela é parte de uma coisa muito mais geral, que envolve essa tentativa digamos, de redefinir, na verdade, de se reindividuar, no sentido simondoniano, né, um processo de reindividuação, né, uma nova individuação que a espécie humana... É como se tivesse subitamente... Simondon fala, quer dizer, a individuação é uma redução de um problema, né? A redução de um problema de uma determinada incompatibilidade, e a resolução dessa incompatibilidade no sentido de gerar uma nova forma, né? Eu acho que essa síndrome do pânico metafísico que nós vemos hoje, eu acho que é uma crise que a espécie está passando, uma crise que eu acho que é uma crise extremamente decisiva, né? E é uma crise também, é uma crise técnica também, né? Porque o direito é uma técnica fundamental, uma técnica crucial, uma técnica política fundamental. E eu acho que a inclusão dos animais no direito, enfim, eu tive alguns meses atrás, acho que é um ano, na verdade, um pouco menos, na França, num debate sobre, como se diz, a reaparição, não sei o nome não sei se a palavra era reaparição do animal, ou a invasão, alguma coisa como a invasão da antropologia pelos animais, né? Alguma coisa... E, claramente, havia uma sensação de desconforto com essa animalização generalizada da antropologia. E havia, claramente, pessoas que se indignavam, filósofos que se indignavam com a noção de direitos animais, por todas as razões possíveis. E, sobretudo, um deles ficou bastante indignado quando eu disse que houve não muito tempo atrás, houve um concílio, enfim, alguns séculos atrás, num concílio católico, as mulheres foram recusadas a condição de sujeitos de direitos, né? E, naturalmente, ele achou a comparação absurda. Mas, na verdade, enfim, né? Eu acho que os direitos animais são parte de um processo de progressiva borramento das fronteiras do que é a humanidade, né? Que já incluiu outras. Eu não sei se passa
talvez o animal ou não animal, como você fala, seja o critério, talvez seja o vivo ou não vivo. Acho que a noção de vida tem também um certo, não diria perigo, mas há alguma coisa um pouco que me incomoda um pouco, num certo vitalismo que transforma a vida numa algo, não sei, talvez a noção de vida não orgânica, como diria o Deleuze, seja um pouco mais interessante. Eu acho que uma das contribuições mais interessantes do pensamento indígena para a filosofia, né, ou algo com que ele compartilha com uma tradição totalmente oculta do pensamento ocidental, é o panpsiquismo. Ou seja, a ideia de que, na verdade, se o homem é possível, é porque tudo é humano nesse sentido. Isto é, o psiquismo como diz o Tarde, a inteligência é apenas um caso particular do psiquismo, né? A inteligência humana. Então, o psiquismo é, na verdade, o substrato do real. Essa ideia, que eu acho que é uma ideia que está presente nos índios e que não faz distinção entre o vivo e o não vivo nos termos que nós fazemos, né? Tudo é vivo, mais que isso, tudo é humanizável, me parece ter consequências jurídicas, parajurídicas, entre aspas, porque, na verdade, o direito supõe uma exclusão, não há direito sem exclusão. Quem é que não tem esse direito? Acho que o direito serve, sobretudo, para negar direitos a alguma coisa ou alguém, né? Então, o direito dos animais, na verdade, o que ele está excluindo aí, né? Não sei, eu li uma frase terminando, de um estranho antropólogo que valia a pena ser mais lido, chamado Hans-Peter Duer, um alemão, em que ele diz, um livro chamado Dreamtime, só conheço em inglês que eu não leio alemão. Ele diz assim: o objeto chora, mas o cientista não ouve as lágrimas, né? O objeto chora, mas o cientista não ouve as lágrimas. Eu acho que enfim, ou como diria o Latour, o neutrino reage, ou Stanger, não me lembro. O neutrino desafia o cientista. O cientista tem que achar um jeito de fazer o neutrino falar, né? E isso é complicado.